primeiramente nos tranquilizar, agradecer a Deus por esse momento de estarmos aqui reunidos para estudarmos, pedir que Jesus e seus mensageiros possam amparar nossos irmãos que provavelmente estariam aqui conosco agora, mas devem estar presos no trânsito de volta do trabalho, mas que estão conosco com certeza vibrando. Então, nessa noite, Senhor, queremos pedir que a Tua luz se derrame sobre todos nós, para que possamos absorver e assimilar os ensinamentos que essa nossa irmã irá com certeza ser instruída a nos trazer. Nós possamos nos alimentar das palavras dela, dos ensinamentos que nosso querido irmão Vinícius traz através de suas mensagens, para que possamos, Senhor, aliviarmos as nossas angústias, das nossas dores, na certeza, Senhor, de que tudo que acontece é para o nosso próprio bem, para a nossa própria colheita, para que possamos aprender a semear hoje e colhermos amanhã, com certeza, os frutos destes teus ensinamentos. Abençoa, Senhor, e ampara os nossos familiares, dando-lhes a paz, a tranquilidade, e traga, Senhor, a harmonia para os nossos lares, e a certeza, a fé e a esperança no teu evangelho de luz e de amor em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje temos a Lúcia. Lúcia, fica à vontade, quando você quiser, pode se colocar. Boa noite a todos e muito obrigada por mais essa oportunidade. Estudo do dia 20 de abril de 2022, do livro As Pegadas do Mestre, do irmão Vinícius, página 142. Res non verba. Desde já vou-lo digo, antes que suceda, para que, quando suceder, vós creias quem eu sou. Olhai para as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Uma visão não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. Apalpai-me e vede. Está no Evangelho. Quem não entende, não crê, embora aceite como verdade este ou aquele princípio, esta ou aquela doutrina. A fé é filha da convicção. Não há convicção onde não há conhecimento de causa, onde não há documentações comprobativas que satisfaçam a razão. Jesus, como Senhor e Mestre, estava perfeitamente inteirado desse fato. Tanto assim que jamais se furtara a dar prova das teorias que pregava, como também do caráter messiânico de que se achava investido. E neste particular, o Redentor diverge em absoluto dos fundadores de seitas e credos, dos fazedores de religiões, dos chefes de escola e de filosofias, que por este orbe pululam como cogumelos. Estes, em geral, mostram-se pouco satisfeitos quando se lhes pedem provas, quando se lhes apresentam dúvidas ou se apontam falhas em suas doutrinas. O orgulho torna os homens tanto mais suscetíveis e melindrosos, quanto mais eles sobressaem dentre seus pares. Para os papas de todas as igrejas e escolas exclusivistas, os bons crentes e bons discípulos são os que tudo apoiam sem reservas, com entusiasmo, com ardor, com fanatismo. No entanto, o Filho de Deus, aquele que ninguém logrou convencer de pecado, foi bastante humilde para apresentar em todas as oportunidades copiosa soma de documentos, de provas autênticas, positivas e insofismáveis com relação à doutrina,
e as verdades que ao mundo vinha revelando no desempenho da missão que o céu lhe confiara. Missão essa confirmada pelas vozes do além, de modo solene e peremptório. Jesus não se preocupava de fazer prosélitos a todo preço. O número, a quantidade, pouco se lhe dava. Ele queria que vissem e sentissem a verdade, tal como ele a via e sentia. Por isso, falava a razão, apresentando o testemunho eloquente dos fatos em abono de suas asserções. Falava ao coração, exemplificando a palavra em atos de renúncia e da mais pura caridade. Deus e a imortalidade constituíam os temas e assuntos fundamentais de seus sermões, de suas parábolas, de suas máximas. Tudo disse a respeito do Pai e daquela vida eterna que deve ser conquistada pela submissão consciente à soberana lei da evolução. Disse e demonstrou. Ao lado da teoria, colocou à prova. A palavra fez seguir a ação. Concretizou a divindade em si mesmo, refletindo, como filho, as qualidades, os atributos e os poderes do Pai. Deu testemunho da imortalidade, morrendo, ressurgindo e apresentando-se tal como era antes, aos olhos e ao tato de seus discípulos maravilhados. Não andemos, portanto, atrás de todo o vento de doutrinas. Acautelemo-nos dos falsos cristos impingidos por vãs filosofias, porque, como sensatamente adverte o apóstolo das gentes, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto pelo céu, a saber, Jesus Cristo. Res non verba. Res non verba quer dizer obras e não palavras. Fale menos e haja mais. Tá? Vamos ler agora sobre a fé religiosa. A fé religiosa, a condição da fé inabalável. Está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. O poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável. No item 6 desse capítulo, nós temos que, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. E, assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado o que é verdadeiro na obscuridade. Também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. No item 7, também do capítulo 19, nós lemos que, em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso.
Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem, ao renascerem, a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará. E se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Temos também, na lição, no livro Lição dos Espíritos, no item 27, Palavra aos Espíritas, na página 31 e 32, sobre uma reunião pública em 17 de abril de 1959, na questão 798. Está lá. Não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível na própria alma. Nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem tronos de ouro, nem exotismo, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, nem bajulação às conveniências do mundo, nem mensagens de terror, nem vaticínios mirabolantes. Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec sobre a chancela do Senhor, assinalando-nos as vidas renovadas no rumo do bem eterno. O espiritismo, desdobrando o cristianismo, ele é claro como o sol. Não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto ao espírita não se permite a expectação da miopia mental. Sigamos, pois, à frente, destemerosos e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. Essa é a nossa leitura, foi a nossa leitura de hoje sobre obras e não palavras. Certo? Então, quem quiser se colocar. É uma expressão muito interessante essa de que Vinícius usa, né? Como é que é mesmo, Lúcia? Res non verba. Res non verba. É um latim aí, né? Ou seja, é ação e não falação, né?
Não falação. A gente é muito da falação, né? É verdade. E muito pouco da ação. E a terceira revelação ela já vem exigindo que a gente parta para essa ação. Não é mais tempo dessa falação toda, como você colocou aí, dessa fé cega, que simplesmente vai repetir o que o outro me disse, sem eu procurar realmente compreender, entender e vivenciar aquilo. Nós até aqui vemos dessa prática, né? Era só igual a vaquinha do presépio, balançando a cabeça, aquelas questões todas das preces decoradas, a gente sabia até rezar a missa no lugar do padre, né? Porque sabia aquilo tudo de cor, mas não refletia em termos do que realmente Jesus estava nos chamando para quê? Para ser aqueles meros repetidores ou para ser aqueles que iriam aplicar os seus ensinamentos. E, Vinícius, aí no texto também tem um pedaço que você leu que coloca isso, que Jesus o tempo todo exemplificou, o tempo todo ele não só falou, ele fazia e depois ele explicava, porque conforme ele fazia, os apóstolos questionavam, né? Por que você curou, nós não curamos? Por que fulano fez isso? Quer dizer, primeiro ele partia para a ação, depois ele explicava àqueles mais próximos como as coisas tinham acontecido e por que tinham acontecido. Então, é um momento da gente realmente, acho que eu já usei esse termo essa semana, mas arregaçar as mangas e partir para a ação, porque enquanto a gente não agir, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Sem ação, não dá para chegar. Difícil vai ser ficar repetindo aí no latim, que realmente eu não gravei. Muito bom, muito obrigada. Nada, obrigada a vocês aí pelo apoio, tá bom? Foi muito bom pesquisar mais aqui e estudar sobre essa parte. E realmente me conscientizei por mim mesma. Estou precisando agir mais do que só falar. E vou fazer isso. Prometo. Estou esperando o imposto de renda ser entregue. Depois eu cobro. Tá bom, tá certo. As leituras complementares que você trouxe foram muito pertinentes, né? Primeiro, a questão da fé, que se traz aí no capítulo 19 do Evangelho, e me fez lembrar, inclusive, de Tiago, né? Que diz que a fé sem obras é morta. Mas me marcou muito, no iniciozinho da segunda leitura que você faz, quando fala dos compromissos. Vê aí a primeira, logo no iniciozinho. No início. Logo no início da revista do outro Olhai livro. para as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo, uma visão não tem carne e osso, como vedes, não. Não, é da Não leitura dos compromissos, da gente prezar, né? Alguma coisa na assim. religião dos espíritos, Lúcia. Isso, foi na religião dos espíritos. Tá. Da gente prezar os nossos compromissos. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível na própria alma. Fidelidade aos compromissos. Isso aí marcou muitíssimo interessante, né? É a fidelidade ao compromisso que vai fazer com que eu transforme a minha fé em obra, né? É não faltar com aquele compromisso que eu tenho, que é o compromisso da difusão da doutrina, do evangelho, do que o mestre me ensinou. Então, não vou ficar preocupada em falar muito, mas em fazer, né? É o exemplo que faz com que a gente transmita muito mais do que a falação, como disse a Regina, né? O grande ensinamento é o exemplo, na realidade, né, Valéria? Verdade. Porque você falar, aquilo você vai, né? Agora, quando você faz, aquilo fica marcado. Alguém vai assim, nossa, mas diante daquela situação, Valéria agiu assim. Se você simplesmente falar, gente, nós vamos ter que fazer assim, vai ficar aí no esquecimento. Mas o teu ato, ele marca muito, porque a gente está sempre sendo visualizado. E a gente é muito pelo que vê, muito menos pelo que ouve, no meu entender. O que eu achei muito interessante
que você colocou lá para a gente ler, né? E eu li logo hoje à tarde. Eu achei muito interessante logo no início a questão da dúvida, né? De Tomé, essa dúvida que ele realmente ele só acredita quando ele realmente vê. E Vinícius coloca de uma forma, ele colocou assim, que a fé, como é que ele fala? A fé é filha da convicção, né? Vinícius fala isso, a fé é filha da convicção. E a gente está acostumado a ouvir que a fé é filha da razão. Mas se a gente for analisar bem isso que Vinícius falou, não está errado, porque na questão aqui dele mostrar as chagas para Tomé, foi justamente um momento em que ele achou que era necessário, em respeito até à dúvida de Tomé, porque ele sabia que Tomé era um homem de razão, era um homem que tinha uma fé raciocinada. E Tomé nunca tinha ouvido falar em ressurreição, a pessoa surgir. Ele nunca tinha visto isso. De repente, Jesus ressurge, então a razão dele diz que aquilo não era possível. E por isso que Vinícius fala que a fé, através da convicção, ele precisou realmente ser convencido de que aquilo realmente tinha acontecido. Jesus, né, com toda a humildade, porque, apesar de ser o mestre, ele sempre foi, podia não ser, mas foi sempre humilde, e se dispõe ali, ó, tá aqui, toca, né? Você pode tocar e ver. Ele não vai, ó, Tomé, que é isso? Mas eu cansei de deixar, já deixei claro para vocês antes que eu iria falar, eu iria vir no início do texto, ele até fala, lembrem-se que eu falei para vocês, que eu avisei que eu iria voltar. Ele até avisa sobre isso, e Tomé não lembra. Ele poderia simplesmente, olha, eu já tinha dito que iria voltar. Se você não acredita, então você é um homem de pouca fé, como ele várias vezes falou. Mas não, ele foi bem, ele percebeu ali a dificuldade, né, de Tomé, que era um homem de fé, mas era um homem racional. A questão da fé realmente raciocinada. Ele precisou ver. Eu achei isso assim, a parte do texto assim que mais me chamou a atenção, porque a gente muitas e muitas vezes, a gente lidando agora com a terceira revelação, tem muitas vezes em que a gente bate com questões que a gente duvida, porque a gente ainda não tem capacidade para compreender muitas coisas que estão ainda aqui no Livro dos Espíritos. Que as pessoas dizem que está ultrapassado, que é básico, que tem outros livros além. Esse livro básico, né? O Livro dos Espíritos, que é a introdução do estudo da doutrina, a gente ainda não consegue compreender, a gente tem muita coisa que a gente ainda duvida porque a gente não tem algo para comparar, para poder entender. Quando a gente tem algo para comparar, a gente consegue entender, mas está além do nosso desenvolvimento espiritual ainda, né, para a gente compreender. Muito lindo esse texto. Muito lindo. Gostei muito de ouvir. Quando ela estava falando, aí a gente lembra de uma fala de Emmanuel no livro, no meu livrinho de cabeceira, o capítulo 73, que fala do falatório. Está falhando a sua voz, Ângela. O efeito do falatório, né? Que Deus inventou a fala e o homem criou o falatório. Quer dizer, você sai da direção de onde você tem que ir, que é executar o que você já aprendeu, ser aquele vaso que o mestre te chamou. E, em vez disso, não, você vai desmiuçar coisas que não interessam. Hoje é mais... não tem mais tempo. Não dá mais tempo. É vivenciar o que nós aprendemos, na medida que nós aprendemos para fazer o efeito necessário. Nós somos escadas uns dos outros. Somos os degraus, professores, alunos. É nessa escola que nós estamos. Bebendo a água que nós bebemos nessa noite, ela vai fazer um efeito interno em nós
Amanhã nós somos outras criaturas, pelo efeito que nós já bebemos nessa noite. Então é importante não esquecer que cada gota faz a diferença. E é por isso que o exemplo arrasta. Porque me modifica por dentro. E quando me modifica por dentro, eu tomo outra atitude. Na minha tomada de atitude acontece diferente. E aquele que me observa, aquela nuvem de testemunha que me observa, vai aprender também. E vai mudar também. Quer dizer, os alunos, os professores, que somos todos uns dos outros, as escadas que, ao mesmo tempo que nos ajuda a descer do orgulho, do egoísmo, é a escada que nos vai ajudar a subir na direção de Cristo. Olha que coisa bonita que está acontecendo nessa noite. A gente ouviu e nos esmiuçar. A gente, ai, que coisa boa. Muito obrigada. Obrigada a você pela participação. Vou convidar então a Lúcia a fazer a prece, né? Só com 7 minutos, para a gente poder fazer a prece com tranquilidade. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós agradecemos por nossas vidas, nossa saúde, nossa família, nosso lar, pelo amparo e conforto que nos dá em momentos tão difíceis pelos quais temos que passar. E queremos mais uma vez te pedir, lança teu olhar de compaixão e de amor por todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, em busca da paz espiritual, da saúde, da compreensão, da inclusão e da tolerância. Espalha por essa terra o bálsamo do teu amor. Que assim seja. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Alguém gostaria ainda de falar alguma coisa? Então é isso, agradecemos muito, Lúcia, sua colocação, muito pertinente as leituras que você trouxe, né, do Evangelho, da religião dos espíritos, né, amei essa questão aí da fidelidade aos compromissos, falou forte. É verdade, eu que agradeço também a Regina pelas indicações e agradeço a todos vocês por essa oportunidade. Muito obrigada mesmo, tá? Sou grata, imensamente grata a vocês. Então, um beijo. Amanhã temos reunião na Casa de Conselheiro, à tarde. E semana que vem, nossas pegadas voltam. Se Deus quiser. Boa noite, então. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Fiquem com Deus, bom feriado, bom descanso. Amém. Obrigada, querida. Muito obrigada. Beijo. Obrigada, Tchau. Lúcia. Tchau. Obrigada. Tchau.